Mais cedo ou mais tarde, o pecado sexual causa decepção. Provérbios capítulo 5. Quando as pessoas casadas honram e respeitam o sexo conforme as instruções de Deus em sua palavra, podem experimentar prazer cada vez maior, à medida que sua intimidade se desenvolve. Porém, quando as pessoas quebram essas regras, o resultado é exatamente o oposto. Sofrem decepções e desilusões e precisam buscar doses cada vez mais altas de aventura sexual, a fim de obter o nível imaginário de prazer sexual que desejam. Deus não criou o sexo apenas para a reprodução, mas também para o prazer. E não colocou o muro do casamento ao redor do sexo para nos privar de prazer, mas sim para aumentar e proteger esse prazer. Neste capítulo, Salomão explica as decepções que ocorrem quando as pessoas transgridem as leis de Deus. Em seu amor, determinou para a pureza sexual. A doçura transforma-se em amargura. Versículo 1 ao 6. Vimos a mulher adúltera anteriormente em Provérbios 2, versículo 16. E ela voltará a ser mencionada em outras ocasiões. Efésios 5:20, ou Provérbios 5:20. Provérbios 6, 24, Provérbios 7, 5, Provérbios 20, 16, Provérbios 22, 14, Provérbios 23, 27, Provérbios 27, 13. O termo traduzido por adúltera também significa estranha ou que não é relacionada. A mulher adúltera é aquela com a qual o homem não é relacionado pelo casamento e, portanto, com a qual não pode ter qualquer envolvimento sexual. O começo dessa relação pecaminosa pode parecer emocionante e doce, pois os beijos e palavras dos lábios dessa mulher gotejam como mel. Provérbios capítulo 7, do versículo 3 ao 20. Porém, no final a doçura transforma-se em amargura e o mel passa a ser veneno. Provérbios capítulo 5, versículo 4. Provérbios enfatiza a importância de olhar adiante para ver aonde nossos atos nos levarão. Provérbios 5:11, Provérbios 14, versículo 12 ao versículo 14, Provérbios 16, 25, Provérbios 19, 20, Provérbios 20, versículo 21, Provérbios 23, versículo 17 e 18, e versículo 32, Provérbios 24, 14, Provérbios 24, versículo 20, Provérbios 25, versículo 8. A pessoa prudente verifica o lugar de destino antes de comprar uma passagem. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Mas a sociedade moderna acredita que as pessoas podem transgredir a lei de Deus e escapar das consequências. Estão certas de que aquilo que aconteceu com os outros nunca acontecerá com elas. Infelizmente, sua ignorância e insolência jamais será capaz de neutralizar os resultados trágicos de se transgredir as leis de Deus. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Deuteronômio capítulo 32, versículo 29. Os ganhos transformam-se em perdas. Provérbios capítulo 5, do versículo 7 ao 14. A tentação sempre inclui promessas cheias de esperança. De outro modo, as pessoas nunca morderiam a isca que o diabo oferece. Por um tempo, pode parecer que essas promessas foram cumpridas e os pecadores se refestelam no sol das experiências agradáveis e da falsa segurança. É o que o conselho familiar de J. Allan Peterson chama de o mito da grama mais verde. Quem comete pecados sexuais acredita que seus problemas foram resolvidos. Ela me entende muito melhor do que a minha esposa. E que a vida ficará cada vez melhor. Porém, a desobediência às leis de Deus sempre tem consequências trágicas. E, mais cedo ou mais tarde, os pecadores pagam um alto preço por seus breves momentos de prazer. Ao ler os versículos 9 ao 14, ouvimos as palavras de um pecador angustiado lamentando o alto preço a ser pago
por desobedecer às leis de Deus. Pois de tudo o que há no mundo, o que custa mais caro é o pecado. Esse pecador descobre que o marido da mulher em questão é um homem cruel que exige que ele pague pelo que fez, de modo que o adúltero acaba dando seus bens a outros e labutando a fim de pagar sua dívida. Ao invés de luxo, o que resta ao pecador é a miséria. Ao invés de sucesso, a ruína e, ao invés de uma boa reputação, a fama de adúltero. Ele olha para trás e deseja que tivesse dado ouvido a seus pais e líderes espirituais, mas seus desejos não são capazes de mudar sua situação miserável. Sem dúvida, em sua graça, Deus perdoará todos os pecados se esse homem se arrepender. Em sua soberania, porém, Deus providencia para que ele colha aquilo que plantou. A pureza transforma-se em contaminação. Versículo 15 ao versículo 20. Salomão compara desfrutar o amor dentro do casamento com beber a água pura de um poço novo, enquanto cometer pecado sexual é como beber a água contaminada da sarjeta ou de um esgoto. O sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida e refrigério, mas o sexo fora do casamento é um esgoto que contamina tudo que toca. Cometer um pecado sexual é o mesmo que derramar as águas do rio puro nas ruas. Um desperdício enorme. Embriagar-se com um tipo errado de amor, Provérbios capítulo 7, versículo 18, conduz à destruição. O compromisso com o casamento é com as margens de um rio. É como as margens de um rio, delimitando-o de modo que não se transforme num pântano. A santa lei de Deus restringe as águas ao espaço entre essas duas margens e, desse modo, produz uma corrente intensa e profunda. As aventuras antes e fora do casamento não satisfazem, pois são superficiais, e as águas rasas logo ficam elameadas. Um homem e uma mulher comprometidos um com o outro pelo casamento podem experimentar a satisfação cada vez maior que vem com o amor, a profundidade, a pureza. No entanto, a passagem trata ainda de outro elemento. Salomão admoesta o marido a saciar-se com o amor da esposa. Provérbios capítulo 5, versículo 19, versículo 20. O verbo saciar-se também pode ser traduzido como embriagar-se e encantar-se. O adúltero vê o rio transformar-se em esgoto, mas o marido fiel vê a água tornar-se vinho. Creio que é bastante significativo o fato de Jesus ter transformado a água em vinho numa festa de casamento, como se estivesse ilustrando os prazeres cada vez maiores dentro desse relacionamento comprometido. João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Quando o marido e a esposa são fiéis ao Senhor e um ao outro, e quando obedecem às instruções de textos das Escrituras, como 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 5, e Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33, nenhum dos dois sairá em busca de satisfação em qualquer outro lugar. Se amam um ao outro e procuram agradar um ao outro e ao Senhor, seu relacionamento será de felicidade e de satisfação cada vez mais profundas, e não olharão ao redor em busca de pastos mais verdes. A liberdade transforma-se em escravidão. Versículo 21 ao versículo 23. A liberdade de escolha é um dos privilégios que Deus nos deu, mas Ele nos instrui e insta a usar essa liberdade com sabedoria. As leis de Deus são placas sinalizadoras que nos conduzem pelo caminho da vida. E Deus vê as decisões que tomamos e as veredas que escolhemos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Se usamos nossa liberdade com sabedoria, desenvolvemos nosso caráter cristão. E Deus poderá nos confiar liberdade ainda maior. Porém, se abusamos de nossa liberdade e desobedecemos deliberadamente à palavra de Deus, essa liberdade transforma-se, aos poucos, uma escravidão da qual não conseguiremos nos livrar com facilidade. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão,
e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios capítulo 5, versículo 22. Essas palavras poderiam ter sido usadas como epitáfio para Sansão. Juízes capítulo 13 até Juízes capítulo 16. É possível pecar sem se prender. Um dos aspectos enganosos do pecado é o fato de que ele promete liberdade, mas só traz escravidão. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos capítulo 6, versículo 16. As cordas do pecado tornam-se mais fortes a cada dia e, no entanto, o pecado pode nos iludir, nos levar a pensar que somos capazes de deixar o pecado quando desejarmos. À medida que as cadeias do vício são forjadas, descobrimos horrorizados que não temos forças para rompê-las. Neste momento, milhões de pessoas por todo o mundo encontram-se em algum tipo de escravidão e estão buscando o livramento. Mas o único que pode livrá-las é Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não é de se admirar que o pai advirta os filhos a se manterem afastados da mulher adúltera. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios capítulo 5, versículo 8. A sua casa é o caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Provérbios capítulo 7, versículo 27.